Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Nós sabemos que os nossos dias estão contados. Nós sabemos que através da palavra de Deus nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter meios para sairmos deste mundo e partirmos para um mundo melhor. Mas a própria palavra de Deus também nos diz que teve um personagem, que teve uma pessoa que não acreditou nisto. Irmãos, foi lido para a base de nossa meditação que Deus teve uma conversa com Caim. O que fez Caim? Olha, eu já vi vários nomes, muitos nomes, por onde andei, muitos nomes mesmo, muitos nomes bonitos, nomes mais ou menos, até nome feio. Mas Caim, eu não vi esse nome por aí não. Eu não vi, eu particularmente não vi. Caim, eu já vi Satanás. Eu conheci um senhor em 1982, o nome dele era Satanás. Ele era caminhoneiro, ele dirigia o caminhão de tora, aqueles caminhões que levam madeira, lá em Rondônia. E lá vem o Satanás, eu pensei que era brincadeira. E quando Satanás chegou, era o Satanás, misericórdia, né? Mas não vi Caim, não vi esse nome Caim por aí. Abel a gente vê bastante, né? Mas Caim, E olha, a Bíblia nos conta que Deus pediu a Caim, pediu a Abel uma oferta. E Abel creu. Abel levou a Deus a melhor oferta. Todos sabem a história. A Bíblia nos diz que Deus pediu a oferta e Abel preparou a melhor oferta e levou a Deus. E Caim também preparou uma oferta e levou a Deus. Veja que interessante que os dois estavam prestando a Deus uma oferta. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel. E não aceitou a oferta de Caim. Tempos atrás eu estava fazendo um curso de noivos, e estava ministrando o curso de noivos, e sempre quando eu vou começar o curso de noivos, eu falo assim: olha, vocês estão aqui para separar. Os noivos ficam indignados, né? Porque você está fazendo o curso de noivo, qual a intenção? Casar? Para que a pessoa fica noiva, né? Por que o noivo, né? Porque ele quer casar. Então, a preocupação deles é unir. E já comecei o curso de noivos falando: olha, vocês estão aqui para separarem. E eles ficaram indignados. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Mas eles pagaram. Falou: bom, eu paguei, né? Então, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Quando a gente paga uma coisa, o que a gente faz? Se exige, né? Eu estou pagando, então, mesmo o pastor falando aí que vai separar, mas estou pagando, então vou continuar assistindo o curso de noivos. Eles pagaram. Não é que eles pagaram para mim, não. Eles pagaram porque tinha inscrição, tinha todo aparato para que o curso de noivo acontecesse, então teve um custo. E eles pagaram por esse custo, e agora aparecem lá para fazer o curso de noivos, e eu falo que eles estão lá para se separarem. Pronto, estragou tudo. Fica um negócio esquisito, né? E a pessoa vai para um curso de noivo para se separar. Mas realmente teve alguns ali que separaram. Mas veja só que interessante. No curso de noivo, eu citei um exemplo bem simples de como oferecer algo para a sua noiva, como oferecer algo para o seu noivo. O que você vai oferecer?
E pedi para a pessoa escrever e mandar para mim aqui à frente. E eles começaram lá, olha, eu ofereço isso, ofereço aquilo e tal. Mas teve uma resposta que me chamou muita atenção. A noiva colocou assim: eu ofereço a ele a minha pureza, o meu melhor. Eu achei isso interessante. Então ela tinha algo para oferecer que para ela e para ele seria o quê? Tudo, seria o melhor. A minha pureza eu tenho agora para oferecer. Gente, eu achei incrível aquilo, achei lindo. Mas no caso de Caim, ele olha para Deus, fala, bom, eu vou oferecer. O senhor está pedindo, eu vou oferecer. Mas eu pergunto para vocês, o que foi que Caim ofereceu para Deus? O que foi que ele ofereceu? Ele ofereceu não a sua vontade, conforme a vontade de Deus. Ele ofereceu a sua vontade conforme o egoísmo dele, conforme a sua não aceitação, conforme o seu ódio, conforme todo o rancor que ele tinha no coração. E a pena inspirada diz que Caim, ele tinha muitos sentimentos maus, muitos sentimentos ruins. E eu fico indignado comigo. Muitas vezes eu venho ao culto, venho aqui à igreja, venho assistir o culto, e possa ser que eu esteja chateado com alguém, possa ser que eu esteja chateado com o meu próximo, com o meu irmão, com o meu vizinho, com a minha esposa, com meus filhos, possa ser que eu esteja ali e ainda ofereço uma oferta, ainda ofereço um culto, ofereço um louvor, ofereço um canto ao Senhor. Eu fico horrorizado comigo. Irmãos, nós estamos caminhando para os últimos dias da história da humanidade. O nosso mundo está por um fio. E esse fio está bem fininho mesmo. Está bem pouquinho. E nós estamos brincando de vir à igreja. Nós estamos brincando de ser crente. Infelizmente, nós estamos distraídos. E quando fazemos o ano bíblico, olhamos para Caim, ficamos indignados com Caim. Mas a pena inspirada nos diz que aquela marca que foi colocada em Caim, infelizmente, muitos de nós temos a mesma marca. E eu fico muito preocupado comigo. Eu fico muito preocupado com a minha esposa, com a minha família e com o meu rebanho. Para tomarmos muito cuidado de não ter em nós a marca de Caim. Mas veja só, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Caim se colocou ali à presença de Deus e manifestou a Deus agora um sacrifício. Abel se colocou ali à presença de Deus e manifestou a Deus um sacrifício. E Deus agora aceita o sacrifício de Abel. E Caim fica olhando para aquilo, fala, e eu? E eu? O céu se abriu, veio uma grande claridade do céu, e aceitou o sacrifício de Abel. E Caim olhou para aquilo. E eu? Não vai aceitar meu sacrifício? O senhor tem que aceitar o meu sacrifício. O senhor tem que aceitar. Mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Eu fui convidado a fazer uma palestra numa outra denominação, e o pastor, quando me convidou para fazer a palestra, ele falou assim, olha, eu vou convidar você para fazer a palestra aí. E era uma palestra sobre saúde. Aí ele falou assim para mim, ó, não vai pôr a doutrina da sua igreja não, hein? Não vai pôr a doutrina da sua igreja não. Aí eu falei assim para ele, dura esse discurso.
Ué, mas... Falei assim, pastor, eu vivo o que eu vou falar. A minha igreja vive o que eu vou falar. Aí ele falou assim, nossa, olha a enroscada que você me põe agora. O povo está aí, havia mais ou menos umas 70 pessoas. Eu estava com ele aqui, conversando. Ele falou assim, agora? Porque eu não quero te pôr lá na frente para falar. Eu falei, você está contigo. Se o senhor me deixar falar, eu vou falar da doutrina da minha igreja. E ele olhou para mim e falou assim, mas não faça isso. Eu falei, não tem como. Irmãos, eu não posso oferecer a Deus a oferta de Caim. Sempre quando eu vou oferecer a Deus, eu tenho que oferecer a oferta de Abel. Uma oferta aceitável. Eu não posso vir à igreja para disfarçar. Eu sou meio crente. Eu não posso estar aqui para ser meio crente. Porque analisem bem, meus amados, Deus pediu um sacrifício. Caim fez o sacrifício. Tudo que Deus pediu, Caim fez. Só que ele fez de uma maneira diferente, uma oferta diferente. E como estava o coração dele? Amargurado, irado. Sabe qual era um dos sentimentos de Caim? Que Deus foi injusto com o pai dele. Deus foi injusto com a mãe dele. Tem muitas pessoas hoje na igreja que acham que houve alguma injustiça e fica agora amargurando aquilo, fica sentindo aquilo. Irmãos, infelizmente nós temos um problema sério. Nós gostamos de guardar rancor. Nós gostamos de guardar sentimentos ruins. Isto não é bom, porque Caim foi guardando esses sentimentos, e chega o momento do sacrifício, ele faz o sacrifício com esse sentimento. E o pastor falou para mim, vai lá fazer. Fazer o quê? Você já está aqui? Vai lá e faz. Era palestra de saúde. O que eu falei na palestra de saúde? Que nós devemos viver uma reforma de saúde. O que eu falei na palestra de saúde? Que nós precisamos ter um regime alimentar adequado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O que eu falei na palestra de saúde? Que a carne não faz bem para o ser humano. Para nós, isso é doutrina. Para eles, isso é ciência. E eles não fazem por fé. Sabem que faz mal, mas é uma ciência. Então, mas para nós, isso é doutrina. Nós fazemos isso por doutrina. E a ciência prova isso. A ciência é interessante. A ciência fala assim, olha, realmente a carne causa câncer, a carne faz mal e muitas outras coisas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Terminado o culto, o pastor colocou a mão no meu ombro e falou assim, nossa, você tirou um peso. Você tirou um peso do meu ombro. Irmãos, para nós vivermos a reforma de saúde é natural. Pelo menos deveria ser. Infelizmente, tem muitos que não está sendo progressiva a reforma de saúde. Infelizmente, tem muitos que não colocam em prática a reforma de saúde como deveria pôr. Porque a reforma de saúde é progressiva. E ao nos apresentarmos aqui na igreja, nós apresentamos pelo fato de não fazermos, ou não fizermos, ter feito a reforma de saúde, nós apresentamos um culto aqui à igreja não aceitável. Vocês estão percebendo que a responsabilidade que temos é muito grande? Eu fico pensando aqui, Caim apresentando aquele culto a Deus, e esperando a aceitação de Deus, com seu coração não perdoador, com seu coração miserável, com seu coração vingativo, com seu coração inescrupuloso, e agora olhar para o céu e esperar a bênção, esperar a aceitação. Você imagina agora Caim olhando para o céu e pedindo para Deus, Senhor, aceita minha oferta. E Deus não aceitou. E ele vê Deus aceitando a oferta do seu irmão.
que aconteceu no seu coração? Deus teve que visitá-lo. Eu acho interessante que Deus, ao visitar Caim, ele se coloca numa posição tão interessante. Ele chega para Caim e pergunta: como que Deus é misericordioso? Como que Deus é bom? Ele pergunta, ele questiona: olha, o que está acontecendo aí? Deus sabia? Sim, Deus sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Mas Deus, ao fazer a pergunta, Ele faz-nos com que reflitamos antes de responder. Irmãos, a melhor coisa do mundo é falar com Deus. Por quê? Porque Ele nos conhece. Eu sempre comento com a minha esposa: esse ano faremos 33 anos de casado. Eu olho para ela assim, eu só não leio o pensamento dela. Mas pelo jeito dela, nossa, que maravilha. Ela olha para mim, ela não lê meu pensamento, mas ela chega para mim: olha, o que está acontecendo? Que coisa maravilhosa, isso é muito bom. Mas agora imagine com Deus, que Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o meu jeito, Ele sabe exatamente o que eu estou falando antes de eu falar. Ele conhece minhas palavras, minhas intenções. Ele conhece nesse momento se eu tenho algum pecado encoberto. Ele conhece o profundo da minha alma. Mas Ele se coloca numa posição e pergunta: Caim, o que está acontecendo? Caim olha para ele. Caim olha para Deus. Qual foi a resposta que ele deu? Abram suas Bíblias, por favor. Veja só que interessante. Gênesis capítulo 4, verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. O que Caim falou para Deus, irmãos? Falem para mim. Ele ficou mudo. Porque ele viu que Deus conhecia o seu coração. Ele viu que Deus conhecia as suas intenções. Ele viu agora nesse momento que Deus sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Irmãos, Deus conhece exatamente o que está acontecendo com você. Deus conhece. Deus conhece profundamente o nosso coração. E Ele fala-nos: olha, está diante de você. O pecado jaz à porta. No encontro de jovens, estava falando sobre intimidade sexual, tal, algumas coisas relacionadas a sexo, na palestra, e teve um jovem que escreveu: olha, eu tenho um vício terrível. Eu tenho um vício que eu morro de vergonha de falar. E eu preciso de ajuda. Eu preciso conversar com o senhor em particular. Eu não sabia que era esse jovem. Ele só escreveu lá e... No intervalo, esse jovem me procura. Olha, fui eu que escrevi aquele bilhetinho do... Coloquei a mão no ombro dele. Sim, meu jovem, diga, o que está acontecendo? Olha, eu amo ver pornografia. Eu não sei o que acontece comigo. Eu olho para aquilo de tal maneira que o dia que eu não vejo eu passo mal. Eu preciso. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho domínio. É um vício terrível. Eu não tenho domínio, eu preciso de ajuda, eu quero que o senhor me ajuda. Aí eu falei para ele: você quer que eu ponha a mão na sua cabeça e tire isso de você? Aí ele olhou assim para mim e sorriu. Ah, se pudesse ser assim.
Irmãos, não é assim. Não é desse jeito. E Caim olhou para Deus, ficou mudo. Deus queria fazer exatamente isto. Tirar aquilo dele, tirar aquele mal-estar dele, tirar aquele rancor dele. Só que para que isto acontecesse, Deus precisava de uma coisa apenas de Caim. E este verso responde: para ti será o desejo, e tu deves governar este desejo. Irmão, se tem uma coisa que Deus pede de nós, uma coisa: tenha domínio sobre o teu desejo. Só isso. Domine. Cabe a você fazer isto. E quando Deus nos pede que cabe a nós ter domínio sobre o nosso desejo, Ele nos dá uma forcinha, gente. Como Deus é bom demais. Como Deus é misericordioso. A Bíblia diz assim: Ele não permite que tu sejas tentado mais do que pode suportar. Então, se Deus não permite que eu seja tentado mais do que eu possa suportar, o que eu devo fazer? Aí eu perguntei para o jovem: sabe o que você deve fazer? Toda vez que você sentir esse desejo, dobre seu joelho. Aí ele olhou para mim e falou assim: duro é esse discurso. Sabe o que ele confessou para mim? Que ele olhava, e imaginava aquilo que não era. Olhei para ele, Filipenses 4:8. Tudo que é amorável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é aceitável, pensa nisso. Pensa nisto. Olhe com bons olhos. Irmãos, nós temos um problema sério. Muitas vezes não ligado à pornografia como este jovem. Mas nós temos um problema sério de olhar para as pessoas e julgá-las. Olhamos com maus olhos. Nós precisamos treinar isso em nós. Olhar para as pessoas com bons olhos. Pense o melhor do irmão, do teu próximo, da tua companheira, do teu marido, dos seus filhos. Pense o melhor da tua igreja. Pense o melhor do teu próximo. Nós precisamos praticar isso urgente. Pensar o melhor. E olha o que diz aqui. Caim não pensou melhor. No verso 8, diz que Caim conversou com Abel, seu irmão. Vocês já pensaram que conversa foi esta? Qual foi a conversa que Caim teve com seu irmão, Abel? Eles conversaram. A conversa não foi nada boa. A conversa foi discutindo. Você está vendo como Deus é injusto. Você está vendo como Deus é. Eu ofereci sacrifício e Deus não aceitou. Deus aceitou só o seu. Por que não aceitou o meu? Eu também fiz sacrifício. Abel repreendeu o irmão. A pena inspirada diz que Abel repreendeu o seu irmão. Meu irmão, não faça isso. Faça o certo. Faça o que Deus pediu, que Ele aceita. Irmãos, nenhuma repreensão no momento parece o quê? Boa. Nenhuma. Mas depois produz bons frutos para aqueles que aceitam. Caim não aceitou. A ira dele se acendeu de tal maneira que a palavra de Deus nos diz: assassinou o seu irmão. Irmãos, novamente Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, em seu infinito amor,
pergunta para Caim: onde está o teu irmão? Eu pergunto para vocês novamente: Deus sabia ou não onde estava Abel? Sabia. E por que Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Por que Deus perguntou isso para Caim? Irmãos, Deus novamente estava dando oportunidade para Caim. Embora Caim tenha cometido agora um homicídio, tenha matado o próprio irmão, Deus novamente visita Caim e fala para ele: onde está teu irmão? E Caim agora cai numa situação horrível. A Bíblia fala que um erro chama outro erro, que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Matou o irmão e agora mente: sou eu o guardador do meu irmão? Eu lá sei onde está meu irmão? Vocês estão percebendo? E Deus agora fala para ele: o que tu fizeste? E novamente Caim: matei meu irmão. Será que ele estava agora feliz de ter matado o irmão dele? Irmãos, o inimigo de nossas almas é terrível. O inimigo de nossas almas faz-nos com que sintamos bem no erro que fazemos. E Deus agora pergunta para ele: onde está teu irmão? O que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Não tem para onde Caim correr. Foi descoberto o seu mal. Irmãos, muitas vezes nós na igreja fazemos coisas que desagradamos a Deus. Muitas vezes nós na igreja fazemos coisas que desagradamos o nosso irmão. Muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam a palavra, a doutrina da igreja. E Deus faz-nos um apelo através do seu Santo Espírito, através do ministério, através da obra. Chega para você e fala: o que você fez, meu irmão? Olha a situação que você está. Olha como você está, meu irmão. Olha a sujeira. Caim fugiu da presença de Deus. E como ele se fez? Como que Caim se fez, irmãos? De vítima. Ele foge da presença de Deus e se faz de vítima. Olha, todos agora vão olhar para mim, vou me vingar. Olha Caim. Olha o Caim, olha o que matou o irmão. Se fez de vítima ainda. E Deus novamente, em sua infinita misericórdia, colocou nele o quê? Uma marca. Deus colocou em Caim uma marca. Muitas pessoas falam assim: ele colocou uma marca lá, um risco nele. Colocou uma mancha nele, colocou uma cor nele, colocou alguma coisa nele. Não. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que têm a marca de Caim. Olha o que diz a Pena Inspirada. Deus deu a cada homem sua obra. E se alguém se afasta da obra que Deus lhe deu para fazer, e realiza a obra de Satanás, para profanar seu próprio corpo, ou levar outros a pecar, essa obra do homem é amaldiçoada. E o sinal de Caim é colocado sobre ele. A ruína de sua vítima clamará a Deus, como fez o sangue de Abel. Qualquer homem, ou ministro, ou leigo, que procura forçar ou governar a razão de qualquer outro homem ou de qualquer outra pessoa, torna-se um instrumento de Satanás para realizar sua obra e carrega sobre si o sinal de Caim à vista de todo o universo. O que é o sinal de Caim, meus amados?
é tentar forçar a mente de outra pessoa a seguir o seu mau caminho. É tentar forçar outra pessoa a fazer o erro que você está fazendo. É levar a pessoa a refletir no mal e não na bênção. E Caim levou esta marca. Os seus descendentes, misericórdia. Irmãos, nós devemos orar a Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia. Que nos ajude a não cair nessa desgraça, a não cair nesse mal. Quando nós guardamos sentimentos ruins, más suspeitas, maledicências em nosso coração, nós estamos levando a marca de Caim. Quando ficamos murmurando, resmungando, criticando, estamos levando a marca de Caim. Ah, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa família. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Nós estamos vivendo como um povo, numa preparação especial para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de encontrarmos com Ele, nós precisamos urgentemente ter uma conversa séria com Deus. Precisamos pedir para Deus que nos ajude a identificar em nós, não no outro, se há a marca de Caim. Se há algum mal, se há alguma maldade, se há alguma coisa que esteja impedindo a minha comunhão completa com Ele. Irmãos, Caim poderia se arrepender. Caim poderia ser salvo. Caim poderia apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas ele preferiu fugir da presença de Deus. Irmãos, nós temos essa tendência. Nós temos essa vontade. Nós temos esse desejo. É natural do ser humano, é natural do pecador ter esta tendência, ter esse desejo. Mas aqui vem nos falando que se Caim tivesse ouvido a voz de Deus, tivesse confessado, Senhor, realmente eu apresentei esse sacrifício aí, eu apresentei esse culto aí, eu apresentei esse louvor aí, foi para me aparecer. Eu apresentei esse cântico aí eu fiz um sermão bonito lá na igreja, foi para poder ficar popular. Eu fiz uma apresentação lá, um show lá na igreja, lá, porque eu queria... Tem misericórdia, Senhor, me perdoa. Eu quero apresentar tão somente um sacrifício vivo, santo e agradável. É isto que eu quero, Senhor. Me ajude. Tenha misericórdia. Me perdoa e transforma o meu coração. Me perdoa e me prepara para a eternidade. Me perdoa e me prepara para amar mais o meu irmão. Me perdoa e me ajude a perdoar. Me ajude para que eu não tenha sentimentos ruins, maledicências, rancor. Tira isso, Senhor, tira isso de mim. Olha o que aconteceu, Senhor, com Caim. Ajuda-me para que eu não caia na mesma situação de Caim. Para que eu não entre neste sentimento ruim. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Caim, ao fugir da presença de Deus, fechou a porta da graça para ele. A sua descendência foi maléfica. Todos os planos e pensamentos do coração eram maus continuamente. A palavra de Deus nos diz que Deus visitou a humanidade e viu que o coração
era mau. E viu que eles estavam fazendo coisas abomináveis. E o Senhor Jesus, Ele olha para nós hoje nos últimos dias e diz assim: assim como foi nos dias antes do dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós precisamos urgentemente pedir a Deus que nos ajude, pedir a Deus que sonde o nosso coração e nos dê um espírito de perdão, nos dê um espírito de confraternização, nos dê um espírito de amor. Sim, se Caim tivesse aceitado a advertência de Deus, ele começaria a andar a segunda milha. Tudo que ele estava fazendo era por obrigação. Tudo que fizermos por obrigação, ainda estamos na primeira milha. E tudo que fizermos por amor, tudo que fizermos por devoção, começamos a segunda milha. Infelizmente, Caim ficou na primeira milha. Nós precisamos urgentemente pedir a Deus: Senhor, me ajude. Me ajude porque eu quero começar a segunda milha. Me ajude porque eu estou aqui murmurando, estou resmungando, estou apenas cumprindo com o meu dever. Eu apenas estou fazendo o que o Senhor está mandando e muitas vezes me sinto obrigado a isto. Isto ainda é a primeira milha. Irmãos, nós precisamos urgentemente sairmos da primeira milha e começarmos a segunda milha. Nós precisamos urgentemente olhar pelos acontecimentos. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, principalmente para o tempo que estamos vivendo, que é o fim dos tempos. Nós precisamos de olhar para esses episódios e olhar para nós, olhando para Jesus e falar para Ele: Senhor, ajuda-me a sair da primeira milha. Dá-me força, Senhor, para que eu dê o segundo passo, que eu comece a segunda milha. Que Deus possa assim abençoar a igreja, que Deus possa abençoar você e a sua família, que Deus possa abençoar nossos internautas, que Deus possa derramar as suas ricas bênçãos sobre cada um de nós. À tarde nós vamos entrar em alguns detalhes sobre a segunda milha, concluindo as nossas conferências. Eu convido todos vocês para participar conosco também à tarde sobre a segunda milha. Que Deus abençoe a todos. Amém.